queria só abordar mais um detalhe sobre essa largada do Ceará com essas duas derrotas, porque se fala muito dessa questão do time, né, como você estava citando e tal, do motivacional e tal, mas eu percebo que muitas vezes tem, que é o ponto que eu estava destacando agora, né, com essa questão tática às vezes. Eu queria que você falasse um pouco também das ideias de jogo que o Mourinho tem pensado, assim, o que é que não tem te agradado, ou o que é que você acha que ele poderia fazer melhor, por exemplo, por que o sistema defensivo não consegue, acho que esse foi o 8º jogo seguido que o Ceará tomou gol. Você faria alguma mudança, um outro estilo, uma outra maneira, sei lá, um 3-5-2, sei lá, uma outra maneira de jogar, que o Ceará, nesse momento, não consegue ter o equilíbrio, porque é isso, o Série B sempre foi equilíbrio, né? Aliás, qualquer time sempre foi equilíbrio. E o Ceará meio que se perde nesse aspecto. Eu queria que você desse só uma explanação quanto a isso, antes da gente ir para os destaques, até porque o nosso colega, o Rafael Estevão, né, que está aqui, deve estar pedindo arrego já para sair. Eu nem apontaria um caso, um modelo A, um modelo B. O que incomoda, e que eu já trouxe assim, inclusive internamente, inclusive ao elenco, é essa falta de apresentação de alternativas. É sequer tentar. E a gente tem aqui o exemplo recente do Dorival, quando chegou aqui, ele já foi tentando, testou 3 volantes e foi trocando, e foi mexendo, foi tentando, e deu errado, e foi buscando um encaixe, e foi criticado, mas insistiu, voltou atrás, voltou, entendeu? Até ele encontrar o encaixe dele. O que a gente não enxerga no Mourinho é um jogo que permita uma variação que fuja desse jogo dos pontas, desse jogo do centroavante mais enfiado, da necessidade de ter um segundo volante distribuindo esse jogo, fazendo a bola chegar com qualidade mais aos pontas. E então, quando essa peça está muito abaixo, como por exemplo o Rezende estava hoje, o Castilho também não estava funcionando quando teve fazendo aquela função por ali. Então o jogo praticamente não funciona. Assim, é um jogo de insistência, de bater na parede e voltar. E ele não consegue fazer essas variações durante o jogo, ele não consegue fazer essas variações durante a semana. E eu acho que essa falta de repertório, essa falta de criatividade está pesando muito na avaliação negativa do Mourinho, porque, repito, assim, a avaliação é muito negativa, é muito mais interna do que externa. E quando se fala interna, eu falo, até você citou sobre o João Paulo bancar. Eu não sei, e assim, é achismo, é impressão mesmo, não é informação, que o João Paulo não influencia nesse momento essa decisão. Claro, como presidente executivo, ele participa, mas eu acredito que existam outros nomes que partam na frente para essa decisão. Eu acho que o João Paulo realmente tem a opinião dele, ele é um dos consultados, mas eu não acho que, diferente do Robson, o João Paulo esteja sendo muito incisivo na defesa ou na opção pela permanência ou pela saída de alguém. Eu senti isso, eu acho que foi na última entrevista dele, ou foi penúltima, que ele deu a entender assim não é que ele garantiu, Mourinho, assim, para faça chuva ou faça sol. Acho que foi nessa semana, né, que teve a apresentação do sócio, né, com os ex-jogadores, né, com o Soldado, como é que fala? Esqueci agora o nome. Eterno Soldado. Eterno Soldado, exatamente. Ele mencionou isso. Mas continua. E assim, o João Paulo tem muito esse perfil, aparentemente, de ser um cara que delega, avalia os resultados, mas respeita a opinião de quem foi delegado as funções. Assim, é o perfil, é a impressão que se passa, né? Em nenhum momento, quando se falam que está insatisfeito com o trabalho dele, ele está questionando, em nenhum momento o nome do João Paulo é citado como foco dessa insatisfação. Geralmente são pessoas do departamento, geralmente são profissionais dentro do clube, da parte mais técnica mesmo, do departamento de futebol, do que propriamente o presidente. Então, assim, isso pesa muito mais do que o resultado. É aí que está a fragilidade da permanência do Mourinho. Entendeu? Eu acho que foi importante trazer esse ponto, porque na minha análise eu acho que não ficou claro quando eu falei que ele estava sendo questionado. Mas você trouxe agora nessa pergunta o exato ponto onde ele está mais frágil. É a falta de confiança no elenco, de enxergar nele um cara que vai levar o elenco além, que vai fazer o elenco ter uma variação. Porque, assim, taticamente, esse elenco é extremamente obediente. Assim, quando ele determina um esquema tático, como funcionou contra o Sport, como funcionou contra o Fortaleza, quando esse elenco se preparou para um desafio focado e aquele jogo do Mourinho trouxe esse encaixe, ele funciona, eles não mudam aquilo, assim, a queda acontece realmente pela baixa de qualidade das peças que entram depois.
mas essa falta de variação realmente vem incomodando muito.